Salve, meu querido! Salve, minha querida! Tudo bem? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. E não estamos sós. Quem está ao nosso lado aqui junto? Está aqui meu querido Val. Tudo bem, Val? Boa, meus queridos? Bora lá então para a nossa aula de hoje? Já pegaram um caderno? Pegaram um lápis? Pegaram caneta, borrachinha? Vamos anotar, né? Porque hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. Isso, vamos concordar. Você concorda comigo? Concorda? Que bom, né? Vamos trabalhar então lá. Elaiá. Olha só o objetivo que está aqui. Então, nós vamos utilizar os conhecimentos linguísticos dentro dos textos. Para isso, nós vamos observar a ortografia, a regência, a concordância, que é o nosso conteúdo específico de hoje aqui, né? Bora lá então? Vamos observar essa tirinha aqui? Olha, já viram essa tirinha? Essa tirinha é antiga, mas já viram? Olha lá. Seu nome não é um nome. Osmar é um erro de concordância. A outra ali. Como é o seu nome? Humberto. E o seu? Doisberto. Pense aí. Já falamos da tirinha de novo aí, né? Mas, ó, por que Osmar é um erro de concordância? Por que ele estava querendo brincar com Humberto e Doisberto? E teria até um outro ali, né? O Zeroberto. Vamos pensar então lá. O humor da tirinha é causado pelo trocadilho com o nome próprio, Osmar, né? Osmar, que se transforma no substantivo mar, precedido do artigo os. Daí o erro de concordância. A brincadeira é essa, né? Isso não é o nome, é um erro de concordância, não é Osmar, já Omar, né? Opa, Omar, aí deu certo, aí deu a concordância, né? Então aqui que nós temos a brincadeira, a graça na tirinha produzida lá, né? Para essa atividade aqui. Não para essa atividade, mas foi retirada para essa atividade. De acordo com a gramática normativa, a gramática tradicional, né? A GT, a concordância com o nome nominal, portanto, ocorre quando fazemos a concordância entre gênero e número. Por isso que ali estava Omar, Osmar, não é? Olha ali, quando você falar, né, Osmar, daí seria Osmares e Omar. Nesse sentido, concordância entre o número dos termos ali na oração. Assim, a concordância nominal se faz quando o gênero e o número dos nomes, isto é, do adjetivo, do artigo, do numeral, o pronome e o substantivo estão aqui, ó, alinhados, estão concordando entre si. Por isso, a brincadeira do Omar e Osmar, para mostrar que não há essa concordância. Voltemos a tirinha agora para essa atividade aqui, né? Os, artigo masculino plural. Mar, substantivo masculino plural. Considere a presença do artigo masculino plural e do substantivo singular. Pela regra geral, como evitaríamos o erro de concordância, hein? Pensem aí, eu vou ficando aqui, aguardo vocês. Bora lá, vai!
E aí, meu querido e aí, minha querida, finalizaram? Responderam a questãozinha? Muito tranquila, né? Muito de boa essa. Mas vamos lá fazer a correção. Me acompanhe. O artigo anteposto ao substantivo deve estar no singular, o mar. Outra possibilidade é o substantivo passar para o plural, os mares. Ah, claro que você sabia. A gente já tinha conversado aqui um pouquinho antes, né? E você sempre está esperto, sempre está ligado ali, sabe que vem alguma coisa, vem conteúdo, vem atividade para você. É muito importante, então, você entender a concordância nominal para que no dia a dia, na escrita, você não faça equívocos. É óbvio que da tirinha ali era apenas uma brincadeira. Não havia a ideia, né, de erro ali. Era uma brincadeira e era proposital essa fala dele, daquela personagem ali naquele contexto. Agora, imaginou você fazendo uma redação, tendo que entregar para o professor, para a professora, e utilizar, né, você está falando dos mares que existem no mundo, e você falar os mar? Ah, daí tem um problema, né? Aí sim é um problema, e aí você com toda certeza perderá um pontinho lá nessa questão que for solicitada em relação a isso. Vamos continuar lá então, falar um pouquinho sobre a fala e a escrita. Lembrando para você o seguinte, que primeiro surge a fala. A fala é algo natural, a escrita é algo que foi criado, desenvolvido ao longo da humanidade. A escrita tem aproximadamente 5.000 anos de existência. Então, pensem nisso na história da humanidade, quanto tempo que nós tínhamos, né? Tanto a fala como a escrita são registros da língua. Eu vou ter a língua registrada na fala, na oralidade, e a língua registrada na escrita, né? No texto ali, caneta, digitado, enfim, nas maneiras diversas. A escrita, ela se desenvolveu, né? Ela foi escolhida para representar essa nossa língua, buscando alguns signos diversos, né? Que são signos aleatórios que foram escolhidos para isso. Para quê? Para tornar homogênea a nossa língua, tornar ela mais estável. Como assim homogênea e estável? A sociedade não é diferente? Você não é diferente dos seus colegas, da sua família? Sim, você é diferente, então você é heterogêneo. As pessoas são heterogêneas, a sociedade é heterogênea. A tentativa de organizar, então, a mesma... Para eu poder entender dentro desse país tão grande que é o Brasil e em outras regiões também, foi que é desenvolvida então a escrita para tentar homogeneizar. A mesma maneira, então, como vocês estão lendo aqui nesse momento, qualquer outro falante da língua portuguesa vai entender, porque está homogeneizada por regras. Uma dessas inúmeras regras é a regra da concordância que nós temos, né? Então, antes da fala, aliás, antes da escrita, veio a fala, né? Observem lá então, nós somos uma sociedade que de maneira geral privilegiamos a escrita. Vocês já perceberam isso, né? A necessidade por isso que há necessidade do domínio das normas que vão reger a nossa escrita. Então, dessas regras gramaticais, como por exemplo, a acentuação gráfica. A acentuação gráfica, pelo próprio nome já diz, só aparece na escrita. Não aparece acentuação gráfica na minha fala, né? Então, para vocês perceberem como que funciona a organização da escrita que a gramática tradicional faz. As regras de concordância nominal e verbal também fazem parte desse conjunto de regras da gramática tradicional, tá bom? Então, assim, como muitas vezes a gente acaba sendo, inclusive, caindo pro preconceito linguístico, né? Achando que a fala, né, a escrita, é muito melhor que a outra, que a fala, aquele que tem domínio da escrita tem o domínio melhor da língua. Não. Lembre que língua é uma moeda e tem duas faces, a fala e a escrita. Se você domina mais uma e outra, não significa que você é menos em outro registro, né? Só para vocês perceberem isso. Então, essa discussão que nós falamos é a variante de prestígio, aquela que mais segue, mais próximo possível à norma padrão. Vamos observar aqui, então, falando um pouquinho de variantes, né, de diferença na nossa língua, este samba, o samba lá do século XX, é um sambinha do
Adoniran Barbosa, o samba do Arnesto. Veja que não é nem Ernesto, é do Arnesto. Talvez você já tenha ouvido. Eu vou pagar um mico aqui, eu vou tentar cantar. Eu sei que vai sair ruim. Sei que vai sair ruim, mas eu vou lá cantar. Bora lá então comigo, se você souber. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. De outra vez, nós não vai mais. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Nossa, de outra vez, nós não vai mais. E segue lá, né? Gente, que mico, que coisa. Mas enfim, bora lá, né, gente? Bora lá. Observe então nesses verbos, aqui desses versos, né? Que podemos dizer assim, em relação à variedade, né? A variedade de prestígio, a variedade de prestígio da língua, a escrita está um pouquinho longe da norma tradicional, né? Da gramática tradicional, da norma padrão. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre isso nessa atividade. Olha lá. Na sua opinião, a letra do Adoniran Barbosa demonstra desconhecimento das regras da escrita? Justifique para mim, hein? Pense aí, hein? Vai lá, eu vou ficando aqui e já volto, hein? Bora lá!
Fala, meu querido, fala, minha querida. Terminaram? Bora lá corrigir? Vamos? Então, será que ele desconhecia? Vamos observar aqui. As regras de escrita não são desconhecidas, pois os versos, o Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, há atendimento às regras. Prum é a forma contraída de para um. Na verdade, o compositor escreveu um samba em homenagem à fala dos imigrantes italianos, moradores do Brás, que misturam a norma padrão com a fala para relatar com mais verdade o fato cotidiano. Então, o samba do Ernesto, meus queridos e minhas queridas, apesar de no primeiro momento falar, nossa, esse cara não sabe nem falar, tá tudo errado, foi proposital. O Adoniran Barbosa conhecia muito bem a nossa língua portuguesa, mas ele quis retratar a fala dessa comunidade que vive nessa região, ou que vivia nessa região ali do Brás, no momento em que ele produziu, ele escreveu essa letra, escreveu a música. Então, quando se trata de fala, devemos pensar em situações de comunicação. Situações de comunicação, em que assim, contexto que eu estou e qual a situação que eu estarei. Como que podemos observar na letra da canção. Obviamente que na obra artística os desvios da norma são intencionais. Em nosso dia a dia é importante dominar as regras, pois a sociedade exige. Porém, é preciso estabelecer o certo e o errado a partir de uma análise da situação comunicativa. Se ela é mais formal, mais monitorada, controlada ou ainda mais espontânea ou particular. Vamos trocar em miúdos isso aqui? Vamos dar uma esclarecida nessa fala aqui? Então tem que observar o seguinte. Adoniran dominava a língua. Ponto. Isso que está falando ali e quis trazer uma situação comunicativa para nós. Vamos imaginar o seguinte. Vamos buscar lá o quê? Chico Bento. O autor de Chico Bento, ele conhece muito bem a norma padrão, não é? Conhece, mas ele utiliza um falar próprio para representar uma variedade. Então nós temos tudo isso nesse sentido. Cuidado então na observação nesse sentido do que é norma padrão, o que não é, o que é erro, o que não é erro, porque vai depender sempre da situação comunicativa. Em casa, com seus amigos, com seus colegas, você se comunica de maneira diferente do que fala em outros locais com pessoas que muitas vezes não são nem conhecidas suas, ou que tenham talvez algum cargo de importância na sociedade, não é? Situação comunicativa. Preste atenção nisso para depois poder falar em erro ou não. A relação entre certo e errado, erro e correção é estabelecida pelas regras da escrita. Como eu disse anteriormente, a gramática tradicional desenvolvida, normativa, vai normatizar o que nós temos, como que nós temos que nos comunicar. E a fala, muitas das vezes, foge disso, porque a fala é individual, é particular. Eu falo diferente de você, que fala diferente do coleguinha. Então, a estabilidade, pois a escrita que visa certa estabilidade e homogeneidade. Então, a escrita vem nessas regras dela para homogeneizar, para não dar diferença, como eu falei ainda um pouquinho atrás desse vídeo. E mesmo assim, há limites, pois essa língua correta é artificial, ou seja, ela é normativa. E ninguém usa sem que lhe seja exigido. Não existe um falante, de qualquer parte do mundo que siga a norma padrão 100% em todo o momento. Não existe, gente. Porque ela é artificial, é longe da realidade. Portanto, aprender ou dominar a norma padrão exige que você saiba as regras da concordância nominal, não porque está fazendo uma troca do errado pelo certo, mas sim porque é necessário que você possua domínio de mais de um registro, o mais prestigiado, necessário exercício de uma leitura e escrita competentes em nossa sociedade grafocêntrica. O que significa grafocêntrica? Foco na escrita, na grafia. Boa parte dos nossos documentos, aliás, todos os nossos documentos, eles são escritos. Para permanecer. Temos vídeos? Temos, muitos. Áudios? Temos e muitos. Mas como documento efetivo, a escrita ainda permanece. Então é importante você dominar essas normas referentes à escrita. Então nessa aula, nós vimos
que a concordância nominal diz respeito às regras da escrita ditadas pela gramática normativa. Vimos também que é importante o domínio dessas regras da gramática tradicional como forma de conhecermos e utilizarmos um registro da língua, ou seja, a variante de prestígio. Quando nós falamos em variante de prestígio, é aquela variante na língua que é mais aceita na sociedade. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Eu gostei de estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Nos encontramos em breve. Tchau!